how are you? Teacher Vini here, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada, a gente falou sobre o Present Continuous. Foi o primeiro tempo verbal dos 12 que existem dentro da língua inglesa, né? O Present Continuous é o nosso gerúndio. Eu estou trabalhando. I am working. Ela está dançando. She is dancing. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Simple Present. É o seu segundo tempo verbal. Você há de convir comigo que é diferente eu falar eu estou trabalhando de eu trabalho. Ela está dançando de ela dança. O Simple Present é exatamente isso, o nosso presente tradicional. Eu como, eu ando, ela fala, nós amamos. Então, o Simple Present, ele retrata duas situações. Ou ele fala de fatos, ou ele fala de rotinas. O que é um fato? É uma situação que geralmente não muda. Por exemplo, I am a teacher or I like dogs. Agora, uma rotina, você tem geralmente um advérbio de frequência para indicar com que frequência que você faz a ação. Então, por exemplo, I work every day. A gente tem aí o every day indicando a frequência com a qual eu faço a minha ação. É muito importante a gente também lembrar que sempre quando eu quero perguntar com que frequência que alguém faz alguma coisa, eu utilizo a expressão how often. How often do you study English? How often do you go to the gym? How often do you watch TV? Bom, agora é muito importante a gente se atentar a uma coisa que vai mudar a vida de vocês. A gente vai entender que existem dois mundos grandes dentro da língua inglesa. Dois mundos grandes de verbos. Os verbos fortes e os verbos fracos. Verbos fracos, o nome já diz tudo, eles não têm uma força suficiente para negar ou perguntar as próprias frases. Eles precisam utilizar auxiliares. Dentro do Simple Present, a gente tem 4 tipos de auxiliares. A gente tem o do e o don't. O do eu faço perguntas e o don't eu faço negações. Esses dois auxiliares eu utilizo com I, you, we, they. E eu tenho o does e o doesn't. O does para pergunta, o doesn't para negação. Eu utilizo esses últimos dois com he, she ou it. Atenção! Essas ferramentas só vão entrar em ação quando eu tiver um verbo fraco dentro da frase. Por exemplo, I work every day. O verbo principal é o verbo work, que é um verbo fraco. Ele não consegue se negar e nem se perguntar. Então eu vou falar I don't work every day. Para fazer a pergunta, do I work every day? We play video games on Saturdays. We don't play video games on Saturdays. Do we play video games on Saturdays? Bom, eu vou deixar o he, she, it para depois. Eles são considerados os fresquinhos da língua. Primeiro que eles querem auxiliares só para eles, né? E segundo, que eles têm uma característica nas frases afirmativas que eu vou comentar já já. Mas afinal de contas, como que eu vou definir os verbos fortes dos verbos fracos? Bom, os verbos fortes, eles são um verbo seleto na língua inglesa. O que significa um verbo forte? Ele é um verbo autônomo. Ele consegue criar frases afirmativas, negativas ou interrogativas por ele próprio. Você já conhece o verbo to be e o verbo can. Olha só, I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? She can dance. She can dance. Can she dance? Por um acaso eu usei algum daqueles auxiliares que eu falei anteriormente? Não, exatamente porque eles são verbos fortes. Vamos lá à listagem. A gente tem o verbo to be, can, could, may, might, will, would, shall, should e must. Ai, teacher, eu não sei o significado de todos esses verbos. Calma, a gente está indo por partes.
O importante é você tentar memorizar. Saber que quando você vê um verbo desses dentro de uma frase, automaticamente você já vai eliminar o do, o don't, o does e o doesn't, ok? Então vamos lá, vamos tentar trabalhar aí com alguns exemplos, né? Então eu digo I can speak English. Essa frase, ela é um fato. Transformando para negação, I can't speak English. Para a pergunta, can I speak English? She is a dancer. Também é um fato. She isn't a dancer. Is she a dancer? Agora eu vou dar exemplos com verbos fracos, tá? Os dois primeiros faziam parte daquela lista seleta de 10 verbos. Então, por exemplo, they love to dance. They don't love to dance. Perceba que eu usei o don't, porque o verbo principal da frase é o love e é um verbo fraco. Do they love to dance? We scream a lot. We don't scream a lot. Do we scream a lot? Perceba, verbo principal, scream, verbo fraco, não tá na listagem. Bom, para falar de rotina, como eu já havia dito, eu preciso ter alguns advérbios de frequência. Eu vou dar aí alguns exemplos para vocês. Então a gente tem always, normally, generally, usually, often, sometimes, rarely, seldom, almost never, never. Eu posso também utilizar on Saturdays, on Sundays, on Wednesdays, in the morning, in the evening, at night, every day, every night. Então, são inúmeros, né? Uma vez que eu coloquei esses advérbios dentro da frase, eu posso classificar essa frase como rotineira, uma frase de rotina. Bom, lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre o he, she, it no final do vídeo? Então vamos lá. Eles são os fresquinhos da língua. Por quê? Sempre quando eu faço uma frase afirmativa com he, she, it, eu tenho que fazer uma inflexão no verbo. Nossa, mas o que é isso? É como se fosse colocar o verbo no pluralzinho. Então, digamos que eu fale a seguinte frase. Ela usa o computador. Na sua mente você vai falar she use the computer. Pois é, mas está errado. O certo seria she uses the computer. Mas por que, teacher? Porque é assim, com he, she, it, em frases afirmativas, o verbo tem que ficar no pluralzinho. Vamos a mais exemplos. Ele joga futebol. Não posso falar he plays soccer. Eu tenho que falar he plays soccer. Ela canta. She sings. Ele assiste TV. He watches TV. É muito importante você entender que quando eu vou negar ou perguntar, eu vou ter que utilizar os auxiliares does e doesn't, se o verbo for fraco. Lembra disso? Só que aí, quando eu utilizar esses auxiliares, esse Szinho, esse pluralzinho que eu coloquei na frase afirmativa, ele vai desaparecer. Observe o exemplo. She uses the computer. She doesn't use the computer. Does she use the computer? He goes to the mall. He doesn't go to the mall. Does he go to the mall? Ai, teacher, então eu entendi. É só colocar S nos verbos quando for he, she, it em frase afirmativa. Então, na verdade não é só o S. Existem algumas regrinhas de escrita para complicar a nossa vida, né? Senão não ia ter graça, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, a regra geral é só colocar um S, né? She talks. He speaks. She sings. He uses. Agora, a gente tem que prestar atenção quando a gente tem um Y. Quando a gente tiver um Y, a gente sempre vai ter que analisar qual que é a letra que está antes. Se for uma consoante, eu vou eliminar esse Y e eu vou colocar um IES. Por exemplo, he
cries. Agora, se antes do Y for uma vogal, basta eu colocar o S. She plays. Eu tenho que me atentar também em palavras que terminam com S, SS, CH, SH, X ou O. Nesses casos, a gente vai ter que colocar um ES. Por exemplo, he kisses the girl. She washes the dishes. He watches TV. She goes to school. Ufa, é bastante informação, né? Eu sei. Mas o grande segredo da fluência é a gente praticar. Eu realmente espero que vocês tenham entendido um pouquinho do Simple Present e a gente vai se ver na próxima aula. Bom, se você tá vendo esse vídeo no meu Instagram pessoal, corre pro meu Instagram profissional, @teachervinifaro. Agora, se você já tá aqui no meu Instagram profissional, demorou para você me mandar uma mensagem pra gente começar as nossas aulas particulares. Combinado? Um grande beijo and I see you next video. Bye bye!